Nós temos várias temos a modalidade tradicional, que é quando o segurado, né, o interessado no seguro, dirige-se à agência para a celebração do contrato de seguro, mas também temos a comercialização de seguros por via digital. E é aí onde acaba por surgir o maior perigo de burlas e fraudes, e é necessário que a ARCEG, nós, a Conduta do Mercado, estejamos sempre prontos e capacitados para massificar aquela que é a educação financeira a nível do mercado, porque um dos maiores problemas, ou o que mais faz com que as pessoas caiam em burlas e fraudes é a falta de informação. Ignorância? É ignorância? Sim, podemos chamar de ignorância. Então nós estamos aqui, a ARCEG, em conjunto com a Comissão do Mercado de Capitais e o Banco Nacional de Angola, estamos aqui a desenvolver a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que é a ENIF, e tem mesmo o objetivo de atingir a sociedade de camada baixa, né, a fim de tornar todo mundo mais informado. E o que é que... e quais são normalmente as práticas mais detectadas pela vossa agência, pelos seus serviços, em relação àquilo que acaba de dizer, em que as pessoas são burladas, são enganadas, incidem mais em que áreas? No caso da ARCEG, há maior dificuldade de burlas ou fraudes a nível digital. Nós lidamos mais com fraudes e burlas nos seguros, né? De forma, como é que eu posso dizer? Presencial, se assim posso dizer, sim. Onde a maior parte de burlas incidem sobre o seguro de saúde. Depois temos o seguro de assistência de viagem e temos o seguro de responsabilidade civil automóvel, onde os segurados no seguro de responsabilidade civil automóvel podem acabar por simular um sinistro que não aconteceu a fim de obter indemnizações. E no seguro de saúde nós temos aquelas clínicas que podem solicitar mais exames do que necessário para que possam obter mais, para que possam fazer com que o segurado perca ou acabe por usar o seu plafond de forma total em situações que nem se calhar eram necessárias. Portanto, a entidade, o comportamento doloso parte normalmente de instituições, enfim, aparentemente, muitas vezes não direi com credibilidade, mas com garantias, com créditos firmados no mercado, é isso, e acabam por também induzir os segurados em situações que violam a lei, não apenas a lei jurídica, mas a lei moral até. Sim, as fraudes nos seguros podem ocorrer tanto do lado de quem contrata o seguro e tanto do lado de quem presta. Do lado do beneficiário, as fraudes mais comuns incluem a simulação de sinistros, como eu já acabei de dizer. Já do lado dos prestadores de serviços, como as clínicas, as oficinas, as fraudes podem envolver cobranças de serviços não realizados, a realização de procedimentos necessários e a manipulação de orçamentos para aumentar o valor a ser reembolsado. E normalmente qual é o tipo de conselhos que vocês dão para situações semelhantes não ocorram depois no futuro? Qual é o tipo de conselhos, de recomendação, sugestões, de informações que sejam úteis para bem do segurado? Então, nós aconselhamos sempre os segurados ou os interessados em obter seguros antes de qualquer contratação de seguro, confirmar se a empresa de seguros ou o mediador são verdadeiros. Nesse caso, podem ir ao site da ARCEG, que é o www.arceg.ao, para confirmar se essas empresas realmente estão registadas e são autorizadas a prestar esse tipo de serviço. Os casos que vocês têm detectado a esse nível têm crescido no país de uma forma geral, porque isso é uma situação que ocorre hoje muito no meio digital. As pessoas são enganadas, perfis falsos, uma série de anomalias que estão a perigar até a segurança coletiva e a pôr em causa mesmo a própria crença coletiva dos cidadãos em relação a múltiplas, não direi instituições, mas organizações. Isso tem aumentado nos últimos anos ou não? Ou a situação está controlada na sua ótica? A situação não está controlada. Nós podemos ver que tem aumentado
mas não temos dados reportados ou estatísticas credíveis que eu possa estar aqui a divulgar, né? Porque o sistema de reporte de dados em Angola ainda é um bocado deficitário e é nisso que nós temos estado a trabalhar, como eu já disse, em conjunto com o BNA e a CMC. Mas os últimos dados que temos é que tivemos 20 casos de burlas, 13 que estão relacionados à saúde, 5 a assistência de viagens e 2 a seguro de automóvel, responsabilidade civil automóvel. A maior parte dos casos abrangem Luanda ou são também fora da capital? Sim, Luanda. Luanda, fundamentalmente, por ser a mais populosa também, não é? Sim, e por ser a cidade em que as pessoas mais contratam seguro, eu tenho mais consciência da importância do seguro. E no resto do país a situação é pacífica? Não que seja pacífica, mas não consigo dar essa informação precisa. Sim, senhor. Vamos continuar a ouvi-la, Shalom da Conceição, ela que é pertencente à ARSEG, a Agência de Regulação e Supervisão de Seguros. Agora, uma curiosidade, no âmbito das atividades da Semana Mundial do Investidor, que prosseguem, quer dizer, o prazo já terminou, sim, mas são atividades que vocês vão desenvolvendo ao longo do ano, não se esgotam apenas dentro do prazo da efeméride em si. O que é que fizeram, né? Sobretudo entre os dias 6 e 10, não é? Foi essa data estipulada para a Semana Mundial do Investidor aqui no país. O que é que fizeram? Eu sei que participou em atividades conjuntas com outras instituições, nomeadamente o Banco Nacional, também a CMC, a Comissão de Mercado de Capitais. Para além disso, fizeram também atividades independentes, promovidas autónomas, promovidas pela ARSEG ou não? Sim, a ARSEG de forma geral, não obstante de ter participado nestas atividades com o BNA e a CMC na Semana Mundial do Investidor, nós temos a cultura de realizar sempre workshops, palestras para elucidar o mercado de forma geral. E esses workshops realizam onde, normalmente? Na ARSEG mesmo, nas nossas instalações, no Maculusso. Sim. Via online? Temos a transmissão online, que é o streaming, e presencial também. Se eu quiser, e quais são os dias? Há prazo, há datas mais ou menos comuns, regulares? Não temos datas fixadas, mas sempre que há um workshop ou sempre que temos as datas programadas para isso, nós divulgamos nas nossas páginas, né? No site da ARSEG, na página, no canal do WhatsApp. Qual é a periodicidade regular? Mensal? Quinzenal. Quinzenal? Assim, sim, então? Mas existem exceções, né? Que há vezes que acontecem mais vezes, outras nem tanto, mas eu posso dizer que é uma periodicidade quinzenal. E qual é a principal experiência, a principal informação que retira deste tipo de experiência, em termos de balanço? Em relação à educação financeira, estamos ainda muito imberbes ou as coisas estão no bom, estão a caminhar bem, de acordo com as vossas previsões? As coisas estão a caminhar bem, mas devo dizer que ainda estamos numa fase muito embrionária, que é importante continuarmos a realizar esse tipo de atividades, porque não obstante de terem pessoas no mercado que conheçam sobre o assunto, ainda há temas que são delicados e que as pessoas precisam de ser mais elucidadas. Tais como? Como é que eu posso dizer? Sobre mesmo a questão de burlas e fraudes, há pessoas que não têm noção de que podem recorrer à ARSEG para uma reclamação, caso sejam vítimas ou suspeitem que estejam a ser vítimas de uma burla ou de uma fraude por parte de uma seguradora. Então é necessário, nós estamos sempre a realizar essas atividades para estar sempre a fazer lembrar as pessoas que nós existimos e estamos aqui em prol do mercado de seguros e para a sociedade em geral. As pessoas normalmente recorrem aqui à polícia, vão à SIC? Em caso de sinistros do seguro de responsabilidade civil automóvel, é necessário que haja uma participação, o sinistrado ou o lesado vá recorrer à seguradora, né, porque tem toda uma tramitação legal, e depois, caso não ache que a sua situação foi resolvida da melhor forma, o lesado tem a possibilidade ou deve recorrer ao centro de reclamações da seguradora. Todas as seguradoras têm de ter um centro de reclamações independentes para isso. Recorre ao centro de reclamações e só depois de sentir que, se calhar, ainda assim a sua situação não foi resolvida, recorre à ARSEG. Não obstante disso, pode recorrer também a instâncias superiores legais, como tribunais. Sim, senhor. Shalom da Conceição. José Moma, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia aos estimados ouvintes e bom dia a Shalom, ao António da CMC.
está aqui na qualidade de elemento responsável do Departamento da Conduta Financeira do BNA, o Banco Central, Banco Nacional de Angola. Exatamente. Trata-se de um departamento que tem como missão zelar pelo cumprimento da regulamentação no relacionamento entre as instituições financeiras e os seus clientes. Portanto, é de alguma forma aquele departamento que vela que as instituições se relacionem com os seus clientes de forma legal, de forma honesta, de modo a cumprir a regulamentação em vigor, e também prevê, ou seja, prevenir que o nosso sistema seja utilizado para o cometimento de crimes, seja de branqueamento de capitais, de financiamento do terrorismo ou de financiamento às armas de destruição massiva. Sobretudo nesta era da digitalização, crescente digitalização, não é? Ainda os perigos mais. também são... As ameaças são maiores. As ameaças são maiores, a velocidade com que a informação se dissemina, não só nas redes sociais como na internet, é bastante alucinadora, não é? E isto naturalmente traz uma série de desafios para os supervisores, os reguladores neste domínio. E uma vez que o trabalho é articulado com estas instituições, nomeadamente a Arseg e outras instituições ligadas ao meio financeiro, aos mercados financeiros, quais são as principais questões que se têm deparado e que vão ao encontro daquilo que vamos aqui abordar, a questão dos enganos, das burlas, dos crimes? Naturalmente que para nós, Banco Nacional de Angola, a educação financeira é a primeira linha de defesa na vertente da procura de produtos e serviços financeiros, na procura, ou seja, para o cliente. Nós também temos a vertente da oferta, não é? A supervisão da oferta, portanto, a supervisão das instituições que oferecem produtos e serviços financeiros ao consumidor e, portanto, ali é nesta dupla vertente que nós temos atuado para a manutenção da estabilidade do sistema, para manter o nosso sistema sadio. E posso referir, de facto, o nosso sistema é bastante sólido, bastante sadio nesse sentido. O que nós temos estado a trabalhar ao nível da procura, portanto, junto do consumidor, é por via da inclusão, mas também da educação financeira, é trabalhar nesta tríplice fraqueza sobre a qual normalmente o perpetrador da fraude, da burla ou do crime financeiro atua, nomeadamente na ignorância, como já referiu a Shalom também aqui, também na questão da pressão psicológica que este perpetrador atua para dizer que tem de investir imediatamente porque senão perde a oportunidade, e também na questão da ganância do próprio investidor, do próprio depositante, que quer ganhar rapidamente uma taxa de juros de 50%, 100% em 30 dias, coisa que naturalmente não existe, ou seja, não é legal. O que nós tratamos é que, com a educação financeira, atacar essa tríplice debilidade do consumidor, trabalhar para que ele seja um consumidor mais consciente, ou tenha os instrumentos mais adequados para identificar fragilidades, para identificar efetivamente os enganos, os alertas de que se trata de um esquema fraudulento e que muito provavelmente ele pode incorrer em perdas financeiras na sua esfera patrimonial, e então conceder competências ou desenvolver competências para a tomada de decisões mais conscientes e mais informadas sobre os produtos e serviços que deve consumir. Apesar de considerar que a situação está mais ou menos sólida e não há assim grandes questões, de qualquer das formas,
é uma situação que preocupa o Banco Nacional de Angola. Absolutamente. Tanto que nós trabalhamos no âmbito da educação financeira para criar esses mecanismos de defesa para o consumidor, identificar mais facilmente ali onde eventualmente as fraudes podem ocorrer. O que nós temos verificado é que a nível do sistema bancário temos uma maior frequência de existências de atos de phishing, não é? Ou seja, quando são solicitados dados ao próprio titular da conta ou ao investidor. Temos estado também a notar a existência de fraudes de troca de cartões nos caixas automáticos. É também, com frequência, identificamos esse tipo de situações. Temos visto também com menos expressivo, pelo menos, mas também preocupante a questão da clonagem de cartões de débito ou de crédito. Temos também, para além dos chamados esquemas de Ponzi, não é? Aquela ou engenharia social, que são burlas que inicialmente parecem ser sustentáveis, não é? Em que investidores fazem depósitos que rendem juros exorbitantes. Os primeiros conseguem, mas esses atraem outros investidores e depois o negócio se torna insustentável e estas empresas, entre vírgulas altas, desaparecem no mercado. Tivemos casos muito recentes que até culminou na condenação dos patronos dessas sociedades. Não vale a pena aqui referir exatamente qual, mas que operavam exatamente no mercado por via dessa captação de depósitos, que acabaram por ser insustentável do ponto de vista da remuneração de todos os investidores e, portanto, muitos deles acabaram por perder os seus fundos. E hoje, numa era de globalização, não é? Que a digitalização é uma ferramenta ao serviço. Os perigos são maiores, não é? Naturalmente, porque a forma de engajamento de potenciais investidores é muito mais ampla e mais amplificada nas redes sociais, e nós muitas vezes temos também a presença dos chamados influenciadores digitais, não é? E aqui podemos também intitulá-los como financiadores digitais, ou seja, influenciadores financeiros, que acabam por engajar muito mais gente a investir em esquemas, algumas das quais nem sempre verdadeiras, nem sempre honestas, e que podem naturalmente levar à perda de fundos por parte dos investidores. E, além da questão financeira, que é o pano de fundo, a educação financeira, a questão da cibersegurança, não é? Este é um aspecto que, efetivamente, também preocupa sobremaneira os supervisores, pelo menos o Banco Nacional de Angola, e tem investido bastante na infraestrutura tecnológica para efetivamente mitigar os riscos de ciberataques ou de segurança informática. O que nós também, por exemplo, ao nível de cartões, acabamos por fazer, por via da regulamentação, com base em situações que fomos notando ao longo dos anos, foi, por exemplo, criar mecanismos de proteção de dados dos consumidores para que os burladores ou os criminosos financeiros não tivessem facilidade de aceder e de associar, por exemplo, o próprio telemóvel a uma conta que não estivesse associada ao seu número de telefone. Este é já um facto no nosso sistema. Já não é possível associar um número de telefone, por exemplo, por via do Multicaixa Express, que não esteja associado àquela conta domiciliada num banco em concreto. E isto por via, naturalmente, de regulamentação que foi sendo criada em função das reclamações que foram surgindo ao longo dos últimos 6 anos sobre esta temática. Então, à medida que nós, por via da gestão de reclamações
que o Departamento de Conduta Financeira também trata, verificamos algumas distorções no mercado relativamente a determinados produtos ou serviços financeiros. Nós promovemos, inclusive, a atualização da regulamentação, caso for necessário, para que efetivamente se crie melhores condições para que as operações dos clientes das instituições financeiras sejam efetuadas num ambiente de maior segurança e de maior fluidez. Vamos continuar a ouvir o José Moma, que pertence ao Departamento de Conduta Financeira do Banco Central, o Banco Nacional de Angola, BNA. Agora vamos saudar António Vanduna. Ele está aqui em representação da CMC, a Comissão de Mercado de Capitais. Bom dia. Muito bom dia e obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar cá na LAC. Gostaria de... Eu regresso aqui ao Vetor. Sim, já cá estivemos no ano passado e agradecemos a parceria e a confiança que têm tido em aceitar sempre as nossas solicitações. Compreendemos que hoje em dia é benéfico termos acesso a canais de difusão, no sentido de conseguirmos então também passar a nossa mensagem neste programa de rádio, que acaba por ser uma forma de assegurar que transmitamos mais segurança aos investidores, que é um dos objetivos primordiais da existência da Comissão do Mercado de Capitais. Nós, em primeiro lugar, somos regulador do mercado, tentamos garantir que as coisas funcionem como deve ser, e depois temos também a missão de promover o mesmo, e é nesse âmbito que nas nossas ações de educação financeira, conforme designadas no programa de educação financeira, fazemos a disseminação de conteúdos com o intuito de, então, transmitir mais informação aos investidores e potenciais investidores. E tal como disse aqui o nosso colega de painel, o Dr. Moma, uma das principais armas do investidor é o conhecimento. Quanto mais educação financeira uma determinada pessoa tem, mais munições têm para combater esses riscos que vão surgindo hoje em dia, principalmente no mundo digital. Hoje já lidamos com internet, passwords, coisas que facilitam os burladores em desenvolver as suas ações, coisa que outrora não era possível, né? No tempo do papel e das estruturas físicas era muito mais difícil burlar alguém. Mas hoje em dia, em que basta um link, basta um código, basta um OK, basta uma password, então ficamos todos mais vulneráveis. Então, para além da literacia financeira, que já era importante outrora, agora pronto, insere-se com a digitalização muito mais. Literacia financeira digital, muito exato. Mais. Quando pensávamos que já estávamos quase a chegar lá, olha, surge mais uma... Vocês, a vossa papel é também captar investidores, no sentido de poderem financiar o resto da economia também. Sim, no fundo a Comissão do Mercado de Capitais é regulador, mas também promove o mercado. E é nesse âmbito que desenvolvemos as nossas ações de educação financeira, para explicar também o que são os ativos, o que é uma ação, o que é uma obrigação, como é que funciona, no sentido de fomentar então o crescimento desse segmento, que também é um nicho mais pequeno e mais especializado e que é necessário passar a informação para que as pessoas estejam abalizadas e que se sintam confortáveis em participar. E quais são as principais dores de cabeça para essa expressão? Em função em relação a esta questão das fraudes, das burlas? A primeira e a mais sonante é mesmo a falta de conhecimento, né? O nível de literacia financeira não é tão alto como nós gostaríamos que fosse, e isso torna as pessoas vulneráveis a certos atos, né? de burladores e de malfeitores que tentam fazer das suas e lesam os potenciais investidores. O que nós tentamos fazer é difundir cada vez mais mensagens, passar sinais de alerta. Já fazemos isso numa base contínua, mas fizemos de forma mais incisiva agora na Semana Mundial do Investidor, que ocorreu de 6 a 10 de outubro, em que nas nossas redes sociais fizemos publicações, fizemos palestras e tentamos, de uma maneira geral, desenvolver uma campanha, né, de disseminação de conteúdos para explicar às pessoas o que devem e o que não devem fazer. A título de exemplo, nós alertamos os investidores que devem ter em conta, por exemplo, a questão, como mencionou aqui já a colega de painel Chalonte, sobre o registro de uma determinada entidade junto do regulador. Quando alguém pretende atuar ou pretende investir no mercado de capitais, tem que saber, olha, eu pretendo comprar ações, quero investir numa ação cotada na Bolsa, na Bodiva.
como é que eu escolho o intermediário financeiro que vai intermediar essa transação? É importante salvaguardar que essa entidade esteja registada na CMC, porque a CMC que é o regulador. Então, são essas notas que vamos dando no sentido de garantir que as pessoas não sejam lesadas. Em, por exemplo, ir ter com alguém que não está registado e que depois pode burlar ou lesar essa pessoa. E, para além disso, portanto, nesta experiência mais recente, esta semana do Mundial do Investidor deste ano 2025, para além do que disse, quais foram as outras notas que quiseram também justamente transmitir aos destinatários da vossa mensagem? Nós fizemos uma campanha em duas vertentes. A primeira era mesmo de alertas e de transmitir os sims e nãos, né, do mercado, em que, para além da questão de sugerir que os investidores olhassem para instituições registadas, era do seu comportamento enquanto investidores, por exemplo, no que diz respeito a passwords, né? Ter uma password que tenha caracteres especiais, que não seja uma password muito curta. Nós às vezes vemos pessoas que têm o hábito, por exemplo, de usar um código que seja a data de aniversário, o que não é recomendado. Embrulhar o PIN no cartão multicaixa, porque assim está acessível. Quer dizer, são atos que acabam por nos colocar numa situação vulnerável, né? E que facilitam a ação de um eventual burlador. Por outra, nós temos que ter também em conta a questão de celebridades ou de pessoas conhecidas que fazem recomendações de investimento, que podem chegar e dizer, olha, investe no sítio X ou na criptomoeda Y e vais ter resultados estrondosos. Temos de ter cautela com essas questões, porque às vezes não é por alguém ter muitos seguidores ou por ser muito conhecido que está habilitado a fazer uma recomendação de investimento. E nós temos que conseguir, né, olhar e analisar, né, quem são aquelas pessoas que nos podem auxiliar e dar recomendações fidedignas e quem são as pessoas que não podem. E hoje em dia, nesse mundo em que não há muitas barreiras de entrada para alguém criar uma conta no Instagram ou no Facebook e começar a fazer recomendações, é muito importante nós estarmos em alerta e percebermos, né, que informação é que eu posso confiar, onde é que eu vou se eu quiser dados fidedignos. Então passamos esse tipo de informação. Mas também abordamos, por exemplo, mecanismos de financiamento que existem no mercado de capitais. Como sabemos, o mercado de capitais serve de fonte alternativa de financiamento à economia, que é um dos em relação aos bancos, por exemplo, não é? Exato, que é um uma das dificuldades que existem no nosso sistema financeiro. Porque este também é um mercado, este mercado de capitais é um mercado emergente, não é? É uma coisa nova aqui na nossa economia, não é? É novo, naturalmente que os bancos já estão mais estabelecidos, mas não são a única forma de financiamento. Existem, por exemplo, os fundos de capital de risco, muita gente não tem ainda tanta informação sobre os mesmos. Existe a metodologia do crowdfunding, para além da emissão de ações e obrigações, que também são metodologias conhecidas, né? Então, no fundo, tentamos difundir essas mensagens, explicar que existem intermediários financeiros registrados na CMC, explicar que muitos destes têm aplicativos digitais, ou seja, o acesso já é mais simples, que há várias formas de se financiar sem ser pelos métodos convencionais, que é a banca, e que o mercado está aberto e que tem alguém que lá está, que é o supervisor e que vai tentar garantir que as coisas corram como deve ser. Aqui depois há aqui duas questões. Por um lado é a questão deste mercado emergente, mercado financeiro, de capitais no caso, e a questão da digitalização, o domínio, quer dizer, há aqui duas literacias em causa. A literacia financeira, por um lado, e a literacia digital. Exato. Naturalmente, os interessados têm que dominar para não serem burlados, não serem enganados, não é? É verdade, e principalmente para as pessoas que têm mais idade, há uma certa vulnerabilidade, né, que se coloca quanto a essa questão das passwords, a questão de poder gerir um aplicativo móvel, saber quem é que ele vai poder contactar, saber em quem podem confiar, porque num piscar de olhos podemos colocar as nossas poupanças em risco por não estarmos a salvaguardar esses aspectos. Então é importante nós fazermos comunicações nesse sentido. As nossas redes sociais, CMCAO no Instagram e CMCAO no Facebook e também no LinkedIn, nós procuramos ter essas redes com informação constante sobre o que se passa no mercado. Por exemplo, há uma nova entidade que se registra como intermediária e nós divulgamos, dizemos, olha, a CMC registou
a entidade XYZ que agora é intermediário financeiro. Então, quando alguém quiser comprar uma ação em bolsa ou fazer um determinado investimento, já sabe, olha, eu posso confiar nesse intermediário porque cumpre pelo menos com os requisitos que a CMC estipulou em termos de meios humanos, capital, etc. E caso essa instituição não faça aquilo que se predispôs a fazer ou que lese o investidor, então o investidor sabe que não, olha, eu posso recorrer ao regulador que vai então sancionar a entidade e que vai me auxiliar a restabelecer a situação normal. Vocês, no caso, trabalham mais diretamente com a Bodiva, não é? Privilegiam mais. Sim, essencialmente a forma como a coisa funciona, a Bodiva é como se fosse... A Bodiva é o mercado, né? É o mercado secundário onde as coisas acontecem. Então, se estivéssemos a olhar em linguagem terra a terra, a Bodiva seria o mercado do 30, por exemplo, onde são transacionados vários produtos. No mercado nós podemos comprar banana, podemos comprar tomate, frango, peixe, o que for, mas são produtos que cada um tem o seu segmento. No sistema financeiro não são estes produtos que compramos, são produtos financeiros, mas cada um também, tal como no mercado do 30, tem as suas próprias especificidades, os seus próprios riscos. E a CMC é como se fosse o fiscal que lá vai instruir as pessoas a dizer, olha, é aqui que pode deitar o lixo, a sua taxa. Mas é um bocado o papel do BNA, né? Do BNA, é o papel do BNA, em relação exato. ao mercado de capitais. Então, no fundo, o sistema financeiro tem os 3 reguladores, cada um com a sua área, né? Nós temos o nosso mercado, que é o 30, nós regulamos, né? Hipoteticamente. O BNA tem também o seu, podemos chamar de Kikolo, né? Que também controla ali os bancos. Então, pronto, cada um controla o seu lado, mas os 3 reguladores, a ARSEG, BNA e CMC, têm o mesmo objetivo, que é salvaguardar a proteção do investidor. E hoje em dia há mais desafios que surgiram, né, que não existiam outrora por causa da digitalização, mas temos que fazer esse trabalho. Está ali o mercado, estão as transações a acontecer e pronto, o que é que acontece quando alguém é lesado? Pronto, é aí que entra o regulador e tenta então criar condições para que as coisas corram como deve ser. Shalom Conceição, esta articulação destas entidades supervisoras, nomeadamente a sua, a ARSEG, o Banco Nacional de Angola e também a CMC, vocês têm um trabalho de sinergia, de certa forma. Sim. Sobretudo nestes momentos em que há estas efemérides, em que há uma predisposição diferente daquela que se registra ao longo do ano, que tem tem aquela responsabilidade de, fruto, dos dias em que vigora, nomeadamente a Semana Mundial do Investidor, vocês têm uma atividade muito mais intensa e há um nível de procura diferente daquele que é registado ao longo do ano, justamente por causa também da profusão de informação que se vai passando, nomeadamente através dos média, está a decorrer a Semana Mundial, vai haver isto e não sei o quê. Este trabalho de articulação com as outras entidades supervisoras, nomeadamente o Banco Nacional de Angola e a CMC, como é que administram isso, de uma forma geral? Em função dos interesses de cada uma das entidades. Esta articulação surge justamente para eliminar os pontos cegos que podem vir a existir em cada um dos setores. E nós fazemos essa articulação via protocolos de cooperação, memorandos de entendimento, porque temos que ter em mente que, apesar de serem áreas de atuação diferentes, nós temos todos de trabalhar em prol daquilo que é o sistema financeiro de Angola. Saudável. Quando falou em pontos cegos, quer dizer o quê? Eu, no setor de seguros, ou nós, a ARSEG, né, no setor de seguros, nós não temos tanta incidência de burlas e fraudes como tem o BNA. Então, é importante eu colher informações da banca, da Comissão do Mercado de Capitais, para prevenir caso existam situações que possam vir a acontecer no mercado de seguros. São esses os pontos cegos que eu estava a falar. E esses estão... Qual é o ponto da situação a esse nível? Estão estabilizados os pontos cegos ou estão, em função, naturalmente, das recorrentes queixas, estão a aumentar? Nós estamos a trabalhar em função das queixas, né? Porque, como eu já disse a princípio, a Angola está numa fase embrionária, então nós temos muito trabalho pela frente. Podem ter pontos já identificados, mas ainda pode vir a surgir outros, e nós também olhamos para as outras jurisdições, né, internacionais, sendo que já estão mais avançadas com relação à prevenção de burlas e fraudes, e assim vamos caminhando. Em comparativamente aqui com os países aqui da nossa sub-região, como é que estamos a esse nível? Tem feito esses estudos de comparação? Eu acho que Angola ainda está num nível um bocadinho
baixo, porque as outras realidades, como por exemplo a África do Sul e Namíbia, já têm uma capacidade de resposta maior do que Angola. Estava aqui justamente a ouvi-la. Tinha aqui uma questão que passou, mas vou certamente lembrar-me daqui a pouco. Já Moma, justamente também a mesma questão. Como é que é feito este trabalho de articulação com a CMC, no caso, e também a ARSEG, em função certamente da preocupação que têm de contribuírem para um funcionamento do mercado financeiro de uma forma saudável e consistente e respeitadora das regras internacionais? Bem, nós temos de considerar que, na verdade, esta cooperação entre os três reguladores e supervisores do nosso sistema financeiro decorre da lei, não é? Nomeadamente da Lei 14/21 de 19 de maio, que é a Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras, que criou também o chamado Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro. E é neste âmbito que esta cooperação que referiu a Shalom existe e prospera de alguma forma. E nessa troca de experiências e nessa interação que nós vamos trabalhando em conjunto para a estabilidade do sistema, para a manutenção desse sistema que, como referi anteriormente, trata-se de um sistema são. E eu gostava de aqui mencionar relativamente a estes indicadores, como também disse a Shalom, nós